Bem, pessoal, vamos começar agora mais uma aula nossa para o curso de AGS SAD. Vamos começar com a matéria de Writer, do BR Office Writer. A gente já sabe que para dentro de AGS SAD, o conteúdo de informática é Writer, Calc e Impress. São os conteúdos que estão dentro do pacote BR Office. E a gente vai estar estudando esses três pacotes do BR Office. O Writer, que é um editor de texto, o Calc, que é uma planilha eletrônica, e o Impress, que é como se fosse uma apresentação. Então, comparando, o Writer é como se fosse o Word, o Calc é como se fosse o Excel e o Impress é como se fosse o PowerPoint. Tendo algumas particularidades cada um deles, a gente vai estar comentando essas particularidades que diferenciam um do outro. Tá ok? E aí no decorrer da aula a gente vai estar fazendo também alguns exercícios que costuma cair na prova de AGS SAD, tá? Então começando aqui, ó, pelo BR Office Writer, tá ok? Então a gente pode ver bem aqui, que é a cara do BR Office Writer, que ele é bem parecido, né, com o Word 2003. Então aqui, ó, ele é bem parecido com o Word 2003, tendo a sua principal diferença nesse momento, que a gente vai estar vendo aqui, é a sua extensão. Então, o que é a extensão? A extensão é aquilo que vai especificar de que tipo é aquele meu documento. Então, o Word, a extensão, quando a gente salva lá, todo mundo está acostumado, é .doc, né? Que significa que ele é um documento. No Writer, quando a gente salva este documento, a extensão dele aqui, ó, é .odt, tá ok? Então, se perguntar na tua prova, qual é a extensão do arquivo salvo no Writer? O arquivo salvo no Writer tem a sua extensão .odt, tá ok? Então essa começa essa diferença entre o BR Office Writer e o Word. Então a gente está aqui, ó, com a cara do BR Office Writer e vamos estar mostrando algumas diferenças dele. Então aqui a gente vem para as barras, aonde tem os botões do Writer, e aqui é a barra de ferramenta padrão e aqui é a barra de ferramenta de formatação, tá ok? Então vamos comentar cada botão desses, vamos estar falando cada botão desses. Temos o primeiro botão, que significa aqui, ó, novo, tá vendo? A diferença desse botão do botão que tem no Word? Nenhuma. A diferença somente é na cara dele, na aparência, porque no Word é uma folha em branco. Aqui é o desenho com o logotipo do BR Office Writer. Então, mas ambos têm a mesma função. Que função é essa? Abrir um novo documento, tá ok? Documento o quê? Em branco. Lembrando que esses documentos eles vão ser independentes. Tudo que eu fizer no documento 1 vai ficar salvo no documento 1. Tudo que eu fizer no documento 2 vai ficar salvo no documento 2. Por um acaso, se eu fechar o documento 1 sem salvar, eu só fechei o documento 1. Mas o documento 2 ele vai continuar sendo utilizado. Eles são independentes. O botão 2 é o botão de abrir, tá ok? Então, quando eu clico nesse botão, eu abro um documento existente, já salvo na minha máquina, tá? Então, quando eu clico nesse botão, eu estou salvando um documento existente na minha máquina. Comentando já algumas questões de prova aqui, que tem a ver com esses botões. Então, uma vez caiu numa prova, seguinte pergunta. Ao clicar neste botão, que é o botão 2, que é abrir um documento, ele perguntava o seguinte: ao clicar neste botão, eu posso abrir um documento com a extensão .html no Writer? Bem, a extensão .html é uma extensão utilizada de páginas da web, tá ok? Então, HTML é uma extensão utilizada para páginas da web. E aí a pergunta era essa: eu ao clicar neste botão, posso abrir uma página com a extensão .html no BR Office Writer? E a resposta, muita gente respondeu como se não. E a resposta era verdadeiro, sim, eu posso. Você pode se perguntar, ué, como é que eu vou abrir uma página com a extensão HTML da internet, que é uma página da internet, no BR Office Writer? Simples. A pergunta que ele te fez é se eu poderia abrir. Em nenhum momento ele te perguntou se eu poderia
utilizar isso daí, ou se essa página iria funcionar. Tanto que quando você abre qualquer arquivo fora do programa padrão, não sei quem já reparou isso, vai ficar um monte de quadradinho lá. A página foi aberta, só que ela não foi aberta com o programa certo. Então ela não vai rodar, ela não vai funcionar. E a pergunta dele era essa: se eu poderia abrir a página? Sim, eu posso. Rodar é outra história, tá ok? Botão 3, que tem um desenho do disquete, significa salvar este documento, tá? Não no disquete, é salvar este documento no meu computador. O 4, que tem um desenho de uma cartinha, significa que ao clicar neste botão, ele vai automaticamente anexar este meu documento a um gerenciador de e-mail qualquer que eu tiver na minha máquina. Pode ser até mesmo o Outlook. E ele vai anexar sem que eu precise salvar esse cara na minha máquina e enviar por e-mail automaticamente. Então essa cartinha no BR Office Writer significa anexar o documento que está sendo editado para ser enviado por e-mail. Botão 5, que é esse aqui, ó. O botão 5 significa editar arquivos. Então, quando eu clico nesse botão, ele vai me possibilitar editar arquivos que eu tiver no meu computador. O botão 6, está vendo aqui, ó, PDF, significa exportar documento como PDF. Eu tenho essa facilidade. Então, eu estou editando um documento. Se eu clicar neste botão 6, ele automaticamente vai fazer com que este meu documento seja um PDF. E aí ele vai e eu posso estar enviando e trabalhando com esse documento como se fosse um PDF, tá? Então o botão 6 é exportar como se fosse PDF. Botão 7 é o desenho de uma impressora. Ele imprime o documento que está sendo editado. Cuidado, a impressora, ele imprime o documento que está sendo editado. A impressora não imprime qualquer documento, ou imprime outro documento, ou imprime somente a página atual. Ele imprime toda a página do documento que está sendo editado. O botão 8, que é visualizar página, ou seja, visualização da impressão da página. Ele visualiza para mim exatamente como esse documento que está sendo editado vai ser impresso, tá? Botão 9 e botão 10. Você pode ver que o botão 9 e o botão 10 tem uma pequena diferença. Um tem um Vzinho e o outro é sublinhado. Qual a diferença do 9 para o 10? Coisa que o Word não tem. O Word só tem o 9. A diferença é o seguinte, que quando eu clico nesse botão, esse botão mostra um botão 9 aqui, ó, que é o ABC com V, tá, em azulzinho. Ele significa que ele vai fazer a verificação ortográfica. Então o botão 9 faz a verificação ortográfica para mim. O botão 10, que é o ABC sublinhado em vermelho, ele faz a verificação ortográfica automática. Então a diferença de um do outro é essa. Um, ele faz a verificação ortográfica quando eu seleciono lá e clico nele. O outro, que é o 10, que é o ABC sublinhado, ele faz a verificação ortográfica logo quanto eu estou escrevendo. Então, automaticamente, ele vai fazendo esta verificação ortográfica para mim. Essa é a diferença de um do outro. Então, se ele te perguntar na prova, qual dos botões abaixo significa a verificação ortográfica ao momento de escrever, ao momento de editar o texto? Botão 10. Botão 9, somente eu selecionando e clicando nele, tá ok? Botão 11, que é esse aqui, é tesoura, recorta. Então o botão 11 recorta. Lembrando que recortar é eu tirar um arquivo de um local e passar para outro local. Botão 12, copia. Copiar é diferente de recortar. Copiar, eu tenho um cara aqui, tiro ele daqui e copio, fico com 2. Recortar, não. Eu tiro ele daqui e coloco outro local, fico com 1. E o botão 13 é colar. Tá ok? Então 13 é colar.
O 14, que é o pincel. O 14, ele faz o seguinte. Ele copia formato no estilo. Então o botão 14 copia formato no estilo. Aqui, ó, 14, pincel de estilo. 15, botão 15, é a setinha aqui, ó. 15, ele desfaz e o 16 refaz. 15, desfaz, 16 refaz. 17, insere hiperlink. Então o que é o hiperlink? Hiperlink é quando eu clico em cima de uma palavra e ele me leva para uma outra palavra, ou outra página da web, ou outro texto. Já repararam quando vocês estão na internet navegando e colocam o cursor do mouse em cima de um texto e aquele cursor vira uma mãozinha? Aquilo significa que está em cima de um hiperlink, tá ok? Então hiperlink é isso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui www, um texto qualquer, e clicar que aquele texto, toda vez que eu clicar, vá lá para o www.aprovaçãovirtual.com.br, basta eu clicar em cima do hiperlink, colocar o endereço da web que eu queira que ele vá, e aí ele vai virar o hiperlink. Então, toda vez que for clicado em cima de desse texto, ele vai para aprovaçãovirtual.com.br. 18, tabela. Ele vai inserir tabela, tá? Então no 18 a gente vai poder estar trabalhando com tabelas. 19, mostra a função de desenho. Então a gente pode estar desenhando linhas, curvas, círculos. Então ele vai mostrar para mim toda a função de desenho. O 20, localizar e substituir. Então o 20, que é o desenho do binóculo, ele vai estar localizando e substituindo palavras dentro do documento. 21, navegador. Ele me faz navegar como se fosse uma página da web, mas dentro do meu documento. Então o 21 é o navegador, coisa lá que o Word não tem, é o navegador que me faz navegar dentro do documento. 22, Gallery, desenho da galeria. 23, fonte de dados. 24, caracteres não imprimíveis. Por que caracteres não imprimíveis? Porque esse cara, ele vai aparecer toda vez que eu clicar Enter. Então, ele vai estar citando para mim sempre fim de parágrafo. Então, isso significa que a tecla Enter, ele não pula linha. Guarda muito bem isso, que isso já caiu em prova de AGS SAD. Enter não pula linha. A tecla Enter cria parágrafo. E esse cara vai estar em todo local que a gente declara a tecla Enter. Citações de parágrafo, tá ok? Todas as vezes que a gente tecla Enter, esse cara vai estar lá. Fim de parágrafo. E por que caracteres não imprimíveis? Porque ele vai aparecer na tela, mas se eu imprimir este documento, ele não vai ser impresso. Tá ok? Por isso que se diz caracteres não imprimíveis. 25 é o desenho de uma lupa, que significa o zoom. E o 26 é o ajuda do BR Office Writer, tá? Então, esses são os botões da barra de ferramenta padrão do BR Office Writer. A gente já viu que não tem muita diferença do Word. Então, as pouquíssimas diferenças que existem um do outro, a gente acabou de falar aqui e a gente vai ver mais nos exercícios. Aqui são as barras de ferramentas de formatação, tá? Então aqui, ó, 27 é o estilo, 28 é a forma de apresentação, 29, tipo de fonte, Arial, Time News Roman. 30, tamanho dessa fonte. 31, 32, 33, negrito, itálico, sublinhado, tá? Mesma coisa que a gente vê lá, você está acostumado a trabalhar no Word. 34, alinhamentos, que é alinhamento à direita, centralizado, à esquerda e... Desculpa, alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. 38, marcação de parágrafos. 38, ó,
ativar a numeração de parágrafo. E 39, marcadores de parágrafo. 40, diminui o recuo desse parágrafo. E 41, aumenta o recuo desse parágrafo. 42, cor da fonte. 43, cor no marca-texto. Isso aqui é como se fosse o marca-texto, tá ok? Então eu quero marcar como se fosse tudo em amarelo. Eu clico nele e vai ficar como se fosse o marca-texto aqui. E o 44 é a cor de fundo da fonte, que é o baldinho. Então esses são os botões das barras de ferramenta de formatação do BR Office Writer. Lembrando o seguinte, galera, que no BR Office Writer eu tenho os seguintes nomes no seu layout, tá? Que é aqui, ó. O primeiro nome aqui é onde está essa barra azul, é chamado de barra de título. Por que barra de título? Porque é onde vai ficar todo o título do meu documento. O nome do título do documento quando for salvo. Embaixo eu tenho as barras de menu, tá? Barra de menu, arquivo, editar, exibir. Por que barra de menu? Porque os menus aonde ficam. Pode ver que cada menu tem uma letra sublinhada, ó. Arquivo é a letra A, o editar é a letra E, o exibir é a letra X. O que significa essa letra sublinhada? Essa letra sublinhada significa que quando eu teclar Alt mais a letra sublinhada, é o atalho daquele referido menu. Então, Alt A é o atalho de quem? Do menu arquivo. Alt E é o atalho de quem? Do menu editar. Alt X é o atalho de quem? Do menu exibir. Lembrando que isso funciona apenas para os menus. Abaixo da barra de menu eu tenho a barra de ferramentas e abaixo da barra de ferramenta eu tenho a barra de formatação. Qual a diferença dos botões da barra de ferramenta para a barra de formatação? A barra de ferramenta é onde vai ficar os botões que eu vou aplicar no meu documento e não vou alterar a característica original do meu documento. Agora, a barra de formatação é onde tem os botões que quando eu clicar, eu vou alterar a característica original desse meu documento. Então é o seguinte, por exemplo, se eu clicar aqui no verificação ortográfica automática, eu estou alterando a característica original? Não, eu estou usando uma ferramenta para corrigir erros de ortografia. Agora, se eu tenho aqui fonte 12 e mudo essa minha fonte para 16, eu estou alterando a característica. Se eu tenho uma fonte Arial e mudo para Time News Roman, eu estou alterando a característica original. Então isso é formatação. Lembra o seguinte, se o cara te perguntar na prova que a barra de formatação, se você não sabe qual é o nome das barras, eles te perguntar o nome das barras, ou em que botão fica, em qual o nome da barra que fica o botão tal, lembra o seguinte, que barra de formatação vai ser toda aquela que altera a característica original. Na dúvida, ainda não conseguiu que vai conseguir gravar isso, lembra o seguinte, eu tenho negrito aqui na barra de formatação, tá vendo? Então todos os botões que estão na barra do negrito são formatação, o restante é ferramenta, tá ok? Abaixo, na nossa apostila, a gente vai ter aqui dizendo tudo que existe dentro de cada menu. Então aqui, ó, dentro do menu arquivo, eu tenho, clico no menu arquivo, né, que é a tecla de atalho que a gente falou, é Alt A. Então eu tenho dentro dele, novo, abrir. Aqui tá a apostila, eu deixei ela completa para que vocês venham tá lendo isso. Isso não tem jeito, eu não vou ficar lendo aqui no vídeo para vocês. Isso é vocês pegarem e ficarem vendo e estudar isso. Abaixo disso daí eu coloquei para vocês as teclas de atalho do BR Office Writer, que é a mesma coisa que você vai ter que ler, não tem jeito. E abaixo eu coloquei algumas questões para a gente brincar, não só do Writer como do Calc, tá ok? Que a gente já tem alguns exercícios aí que vocês vão estar vendo e a gente vai estar vendo novos exercícios. Então aqui, ó, primeira questão, questão mole. Qual a extensão dos arquivos salvos no Calc? No Calc, a gente sabe pelo vídeo que a gente já viu que a extensão é o quê? ODS. Então, ó, ODS, letra D. No Writer, se fosse o Writer, ODT. Se fosse o Impress, é ODP, que não tem essa opção aqui. O Calc, em sua forma padrão, o que faz o Calc na sua forma padrão? Cria uma nova folha Open Documento com 3 planilhas? Sim, ele tem uma folha com 3 planilhas. Cria uma nova folha com 3 pastas de trabalho? Não.
permite remover folhas na planilha? Ele permite remover a folha na planilha? E aí, sim ou não? Não. Permite incluir novas folhas na planilha? Sim. Então a resposta certa, 1 e 5. Letra A. Desculpa, 1 e 5 é a letra A. Em uma planilha Calc é incorreto afirmar que, ou seja, ele caiu errado. Um intervalo pode ser uma linha? E o que é um intervalo dentro de uma planilha Calc? Um intervalo é tudo aquilo que vai separar uma célula da outra, tá ok? Então, um intervalo pode ser uma linha? Sim. Um intervalo pode ser uma coluna? Sim. Aqui, ó. Eu tenho a planilha aqui, ó. Calc. Intervalo é tudo aquilo que separa uma célula da outra. A gente aprendeu que célula é cada cara desse. Então, um intervalo pode ser uma linha? Pode. Um intervalo pode ser uma coluna? Pode. Um intervalo pode ser várias linhas e colunas adjacentes? Sim. Vários intervalos podem ser selecionados ao mesmo tempo? Sim. As células dentro de um intervalo nem sempre são contíguas. Contíguas quer dizer contínuas, tá ok? São contínuas sempre. Então a resposta errada, letra E, tá ok? No Calc, uma célula selecionada normalmente será preenchida ao clicar no botão autossoma. Com uma fórmula no formato, essas questões todas a gente já tirou para colocar para vocês de provas anteriores de AGS, SAD. Já caiu algumas para sim também, tá? Então, tudo isso aqui é hábito de você estar trabalhando e estar fazendo já para a tua prova. Macete de concurso de AGS, provas anteriores. Fazer provas anteriores, não tem jeito. Então temos aqui, ó. No cálculo, uma célula selecionada normalmente será preenchida ao clicar no botão autossoma, com uma fórmula em que formato? Olha só, autossoma significa somar automaticamente. Se é somar automaticamente, a gente aprendeu a diferença de dois pontos e ponto e vírgula. Dois pontos é até, ponto e vírgula é e. Então, se é somar automaticamente, ele soma todo mundo. Então é soma, que autossoma vai usar a fórmula de quê? De soma. Então soma a célula tal, dois pontos, que é até a célula tal. Então letra B, tá ok? Mole, né? Muito fácil. 5. Considerando as células do Calc com os respectivos conteúdos, aí ele me dá o conteúdo. A célula D10 no formato moeda, que é símbolo, R cifrão, observe seu alinhamento, ele apresentará o resultado, ou seja, parece que tem coisas iguais, mas não é. O 55 daqui é diferente desse 55. Que diferença é essa, talarico? A diferença é que um tá junto do cifrão, o outro não. A diferença do 35 pro outro é a mesma coisa. Um tá junto do cifrão, o outro não. Lembrando o seguinte, estou falando de moeda, valores. Toda vez que eu falo de valores, o BR Office vai colocar isso junto, tá? Então eu sei que tem que ser junto. Se eu sei que tem que ser junto, já eliminei a letra E e já eliminei a letra D. Só pode ser A, B ou C. E aí a gente vai fazer isso daqui. Ele me deu a fórmula. D6 mais D7 vezes D8 dividido por D9. O que eu vou ter que fazer? Pegar isso e substituir pelos valores. D6 vale 5, mais D7 que vale 6, vezes D8 que vale 10, dividido por D9 que vale 2. Tia Teté que ensinou pra gente no primário que primeiro eu tenho que fazer o quê? A divisão ou multiplicação, quem vier primeiro. Então, ó, 5 mais 6 vezes 10, 60, dividido por 2. 5 mais 60 dividido por 2, 30. 30 mais 5, 35. Então, resultado, letra B. Tranquilo? Viu como é fácil? O Calc? Muito mole, né? Difícil a matemática, né, galera? Aqui, ó. A referência 15.2.20, utilizada em uma planilha Calc, identifica todas as células. Então, ó, referência, ele está me dizendo que ele tem uma referência de 15.2.20. 15, eu sei que fica onde dentro de uma planilha Calc? Os números ficam aonde? Ó, A, B, C e D. 1, 2, 3, assim vai. Os números estão aonde? Os números estão nas linhas. E 2 pontos eu sei que é o que? Até. Então, ó,
A referência 15.2.20 utilizada em uma planilha Calc identifica todas as células entre as linhas 15 até 20, inclusive. Tá ok? Aqui, ó, mole. Considerando uma planilha Calc que contém 65.536 linhas e 256 colunas, a quantidade de células existente é fácil. Pego esse e multiplico com esse. Vai dar o quê? Letra E. 16.777.216. Ok? 8. No Calc, a utilização de macros refere à aplicação do recurso. Macro é uma ferramenta que o Calc possui, como o BR Office Writer também possui e como o Impress também possui. É uma ferramenta que me faz comandos repetidos. Se eu preciso repetir vários comandos ou até mesmo um só, eu auxilio, eu peço a ferramenta macro para que faça isso para mim. E ele fica fazendo esse trabalho repetitivo para mim. Tá ok? Então, ó. No Calc, a utilização de macros refere-se à aplicação do recurso que o quê? Executa funções desenvolvidas no banco de dados? Não. Executa automaticamente uma sequência de comandos? Se a coisa é repetitiva, ele vai repetir automaticamente uma sequência de comandos. Letra B. Questão 9. Os dados que serão utilizados em fórmulas de outras folhas de uma mesma planilha, mas que não devem estar visíveis às pessoas, necessitam estar inseridos numa planilha o quê? Planilha o quê? Nem vou mostrar agora o conteúdo. Responde aí. Tem que estar invisível. Se tem que estar invisível, é uma planilha o quê? Oculta. Letra D. Ó, as células B1 e C1 de uma planilha Calc contêm respectivamente janeiro e abril. Quando arrastadas pela alça de preenchimento para as células D1, E1 e F1, estas últimas ficarão respectivamente com os conteúdos, olha só. Alça de preenchimento, galera, ele vai seguir sempre a mesma sequência dos anteriores. Então, toda vez que eu utilizo a alça de preenchimento, a gente vai estar utilizando a sequência dos anteriores. Então, por exemplo, tenho aqui, ó, uma planilha. A, B, C. 1, 2, 3, 4. Tem os valores aqui. Vou botar em vermelho. 2, 4. E arrasto isso pela alça de preenchimento, ele vai preencher com as mesmas sequências dos anteriores. Se aqui está 2 e aqui está 4, então o próximo é o quê? 6. O próximo é o quê? 8. Tá ok? Ele vai seguir a mesma sequência. Agora olha comigo. Ele disse assim, ele tem respectivamente janeiro e abril. Então, janeiro e abril, ele pulou quantos meses? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, ele pulou, né, 2 meses. Quando arrastada pela alça de preenchimento, as células D1, E1 e F1, estas últimas ficarão, respectivamente, os conteúdos o quê? Então, olha só, abril, qual vai ser o próximo mês? Maio, junho, julho. Não é isso? Porque ele seguiu a sequência anterior. Ó, janeiro ele pulou. Janeiro, fevereiro, março e chegou em abril. Aqui. Agora, ele quer arrastar isso. Qual vai ser o próximo mês? Depois de abril, ele vai pular maio, junho e vai marcar o quê? Julho. Então, ó, julho, depois de julho, outubro e depois janeiro de novo. Ele está seguindo a sequência. Então, letra E. Ok? Fácil. Usou a alça de preenchimento é para seguir sempre as mesmas sequências. Uma célula de planilha Calc pode ocupar várias colunas ou linhas, utilizando-se um tipo de formatação. Que tipo de formatação a gente pode utilizar no Calc que ele vai ocupar várias colunas e linhas? Tipo isso aqui, ó. Aqui, ó. Essa primeira aqui ocupou 3 colunas. Tá vendo? Ele tá inteiriço. Então, que tipo de recurso foi esse? Ó? Pode ver que ele não tem nada dividindo aqui. Aí eu vou escrever aqui, ó. Aula, sei lá. Um título. Então, que recurso foi esse? Mesclar célula. Letra D. Questão 12. Na planilha Calc, arrastando para cima
pela alça de preenchimento. Ó, ele está falando de novo alça de preenchimento. Lembrando que a gente vai continuar seguindo a mesma sequência. Estando para cima pela alça de preenchimento, duas células selecionadas, os conteúdos numéricos preenchidos na sequência da célula será o quê? Serão incrementadas pela razão correspondente ao valor da diferença das células iniciais? Serão decrementadas pela razão correspondente. Se é para cima, eu vou estar diminuindo. Se eu vou estar diminuindo, né? Porque é o que tem aqui, ó. 7, 8. Se eu continuar a sequência, 9, 10. Ele falou para cima, 6, 5. Eu vou estar decrementando pela razão correspondente ao valor da diferença entre as células iniciais. Então, letra B. 13. O recurso de autocálculo da planilha eletrônica Calc refere-se ao intervalo de células selecionado. Permite exibir a soma dos valores do intervalo, ou seja, o recurso de autocálculo da planilha eletrônica Calc refere-se ao intervalo de células selecionados. Permite exibir a soma dos valores, isso vai ficar onde? Em que parte do layout do Calc isso vai ficar selecionado? Mole, na barra de status. Lembra que a barra de status, como a gente já falou do Calc, ele mostra todo o estado do documento, tá ok? 14. Para a gente finalizar, dadas as células de uma planilha eletrônica, 8, A1, B1, C1, o valor resultante da célula D1 que contém a fórmula é mole. Ele me dá a fórmula, ó. Aqui, ó, vou usar preto para ficar melhor. A1 mais B1 dividido por C1 elevado ao quadrado. Vou substituir isso pelos valores, ó. 8 mais 32 dividido por 4 elevado ao quadrado. Primeira coisa que a tia Teteca ensinou pra gente no primário é que primeiro tem que fazer o quê? Potência. Então vai ficar 8 mais 32 dividido por 16, porque potência é 4 vezes 4 e não é 4 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, agora eu tenho que fazer o quê? A divisão. Então é 8 mais 32 dividido por 16, 2. 8 mais 2 é igual ao quê? A 10. Tá ok? Então, letra B. Bem, galera, então a gente viu aqui alguns exercícios, falamos do Writer e vimos alguns exercícios de Calc. No decorrer da aula, nos próximos vídeos, a gente vai estar falando mais de Writer, de Calc, de Impress. Além disso, fazer bastantes exercícios. Vamos estar fazendo exercícios de Writer, vamos estar fazendo exercícios de Impress e vamos estar fazendo exercício de Calc. Inclusive, vamos estar fazendo exercício da prova anterior que caiu e tirar as dúvidas. Por que não foi isso, por que não foi aquilo dessa última prova agora de 2013, tá ok? Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, tenham aproveitado esses primeiros exercícios. E lembre-se, macete de IAGS é fazer exercícios de provas anteriores. Então pega esses 15 exercícios que a gente já falou de cara e começa a praticar. Praticar para IAGS nunca é demais. Valeu, um grande abraço.